Bom dia, família! Uma excelente quarta-feira, um dia abençoado para todos nós. Família, é evidente que o Vasco é muito favorito contra o CSA. Agora, tem que ter atenção nesse confronto, por mais que é um time da Série C, eliminou o Grêmio, que tem muita tradição na Copa do Brasil. É claro, se você acompanhou aqui o vídeo de ontem, que eu coloquei aqui as reações dos torcedores do CSA, e até em goleada falaram. Mas que isso, Thiago? Não vi isso? Vai lá e vê. Até em goleada falaram. Ah, se o Diniz chegar aqui de salto alto, toquinho pra lá, toquinho pra cá, a gente vai meter 3, 4 e decidido, já vai estar decidido lá no Rio de Janeiro. É isso. Então, assim, eu sei que eu não tenho um time pra isso. Nem você. Você sabe. João Vitor não tá bem, pelo amor de Deus. Piton tá uma avenida. Então, assim, eu sei, beleza, posso estar aqui exagerando, mas eu não aceito, tá? Empatar lá, ganhar aqui de 1-0, passar nos pênaltis. Não, tem que golear. Tem que golear. Depois daqueles comentários, não dá, tem que golear. Agora, família, a gente vai destacar aqui, novamente, a presidente do CSA, falando, né, sobre a comemoração dela ali no sorteio, enfrentando o Vasco, e destacar aqui a importância da Copa do Brasil para o CSA. E por que, Thiagão, você está falando isso? Porque, olha, eu acho que vontade não vai faltar. Então, se o Vasco realmente entrar mole, lento, cansado, triste, como entra aí em algumas partidas, vai se complicar. Vai se complicar. Então, vamos resenhar muito aqui nesse vídeo em relação a isso. Quero trazer aqui um corte rápido do Emiliano Dias, né, que participou do Charla Podcast ontem, falando daquela situação, inclusive ganharam, né? O Vasco vai recorrer aí essa situação na FIFA, me parece que é 30 milhões, né, que o Vasco teria que pagar aí para o Emiliano e também para o Ramon Dias. Interessante para a gente destacar aqui também. Quero te fazer uma pergunta. Quantos reforços você acha necessário para ajeitar esse time do Vasco nessa janela que vai abrir? Poxa, não me complica. Não vem aqui falar, Thiago, um time inteiro, 11, 12. Aí não, família. Aí fica realmente difícil. Eu quero a sua opinião, porque eu estava assistindo o Rodrigo, ex-zagueiro, Rodrigo Xerife, que jogou no Vasco, né? E tem um canal com Gonçalves. E aí eles estavam comentando um pouco sobre isso, analisando a derrota do Vasco, né? Analisando também, poxa, precisa de um zagueiro, um volante, um atacante de lado. Vamos debater aqui também nesse vídeo, família vascaína. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e logo com esse corte do Emiliano Dias falando dessa situação que aconteceu logo após aquela derrota para o Criciúma por 4-0 e a demissão. Olha só. Tem a história que não tinha diretor do Vasco não tinha lá, ninguém falou com vocês. Nós nos entramos por Twitter, estamos falando com todo o grupo, estamos xingando entre nós porque não... Você quando volta pro vestiário... Imagina, você toma 4-1 em casa com o Criciúma, é lógico que alguma tá merda pegando. tem que dar. Desculpa a palavra, algo tem que acontecer. E estamos falando así, que no puede acontecer esto más, que no, pum, vemos Twitter. No pertenece más a... Vocês viram uma tweetada do... No, estábamos todos falando en un grupo, en el vestuario de nós, con los capitanes. E a galera, não tem mais o que falar, olha aí. Cara, sim, é. O Twitter do Vasco dizendo que não... Não, não lembro o canal que estava... Sim, o canal de TV, calou o Twitter. E vamos fazer o quê? Isso antes de vocês irem pra coletiva. Antes? Nós estamos ainda, habíamos feito quando você fecha que reza. Ainda estávamos nessa. Passaram 8 minutos. E ninguém foi lá no vestiário e falou assim, Ramon, Emiliano. Não. Estamos descontinuando o trabalho, né? Nós vamos lá na coletiva avisar pra imprensa. Ninguém. Caraca. Que loucura, né? Loucura. Porque assim, família, é difícil também acreditar plenamente no Emiliano Dias, no Ramon Dias. É claro que o Vasco errou. Não sei quem tomou essa decisão, mas errou feio, né? Deveria conversar com os caras e tudo mais. E nesse sentido não tem conversa, né? Muita falta de profissionalismo que aconteceu nessa situação. Mas eu gosto muito de filme, né? E não sei se vocês já assistiram aquele filme Código de Conduta, do Gerard Butler, né? E tem uma cena do filme que ele fala assim, não é o que se sabe, e sim o que se pode provar no tribunal. É mais ou menos isso aí. Tem muito tempo que eu não vejo esse filme, mas é um filmaço. Tá relaxado em casa, quer dar um tempo de Vasco, filmaço. Código de Conduta. Então assim, família vascaína, é muito isso, né? Poxa, eu nessa situação, eu até debato aqui com vocês, como é que é isso? O Vasco vai, né, colocar funcionários para, né,
depor, para falar que eles pediram demissão. Eu não entendo muito bem essa situação. Mas é uma falta de profissionalismo, assim, gigantesca, né? E aquilo, a gente que, quando aconteceu aí a venda, 777, muita gente alegre, teve até vascaíno que chorou, família. Eu lembro que muito vascaíno chorando para esse tipo de situação, né, acontecer. Além da porrada que o Vasco tomou pro Criciúma, né, o treinador ser demitido dessa forma, causando um transtorno muito grande, né, aí para o Vasco. Muita gente, mas vai entrar na recuperação judicial, mas tem que pagar, família. Tem que pagar. Eu acho que assim, a gente tem que entender que não é fácil hoje operar um clube de futebol, cara. A folha é alta, eu sei que tem, né, bilheteria, camisa, né, liga e tudo mais, mas assim, a gente vê tanto clube endividado aí, é o São Paulo aumentando a dívida, é o Galo aumentando a dívida, foi o caso do Vasco com a 777. Então assim, tem que ter responsabilidade. E uma coisa dessa, pô, me parece até uma questão assim, eu fico pensando, né? Poxa, será que eles já sabiam que ia dar merda e já estavam de saco cheio, né? Vamos terminar de afundar essa... Então manda embora aí, vamos, sabe? Porque não tem justificativa. O que aconteceu em relação a esse caso do Ramon Dias, não existe justificativa. É uma parada assim surreal, loucura. Como é que isso aconteceu? Como é que não conversa com os caras antes, toma esse tipo de decisão, bota em Twitter, que sai na televisão, sabe? Pelo amor de Deus, né, família vascaína? Mas vamos ver como é que vai ficar essa situação aí do Ramon Dias. Família, esqueci de destacar aqui com vocês, né, uma informação aqui do canal Atenção Vascaínos sobre, né, o Felipe Coutinho. Ontem à noite, no nosso último vídeo, a gente destacou uma informação do GE, dizendo que o Felipe Coutinho quer permanecer no Vasco. Estou mostrando aí para vocês, né, que a do Atenção Vascaínos não é bem assim não. Né? Me parece que, de fato, o empresário do Felipe Coutinho está tentando lá a rescisão. Essa informação bate, né, que o Aston Villa precisa, né, ajustar essa questão aí com os jogadores, porque não conseguiu, né, se classificar para a Liga dos Campeões, mas o canal Atenção Vascaíno está pontuando aqui que o Felipe Coutinho não tomou essa decisão, porque também quer entender o nível do Vasco, o que o Vasco pretende para o futuro, né, se vale a pena realmente continuar aqui no clube, se ele vai buscar outros caminhos, vai parar, né, não está com mais tesão para jogar bola, então ele também quer entender nesse sentido. E aí me chama a atenção, tá? Porque, assim, é um jogador que está produzindo bem pouco e custa muito para o Vasco. E, sinceramente, né, por tudo que o Pedrinho está falando, o Vasco não tem essa condição. Por mais que ele fala, né, já falou algumas vezes que o Felipe Coutinho ele se paga. Não sei se nesse momento, né, por tudo que o Vasco vem passando, pela dificuldade do Felipe Coutinho. Cara, eu até concordo com ele. Inclusive, eu debato isso aqui com vocês, né? O Felipe Coutinho, quando você for montar um elenco, for contratar jogadores, você precisa entender, né? Seu principal jogador, a sua referência técnica, tem uma dificuldade física. Então você tem que tentar encaixar do lado dele jogadores que possam contribuir nesse sentido, para ele ficar um pouco mais livre, né? Ter jogadores para associar, para achar que ele passa em profundidade, que ele é muito bom nesse sentido. Tava até vendo um amigo comentar no vídeo que eu coloquei aqui do treinador do PSG, do Luiz Henrique, falando que no futebol de hoje em dia, né, os 10 tem que jogar sem a bola, tem que marcar. E aí é até um caso que eu coloquei aquele dele falando do Mbappé, que antes dele chegar lá, o Mbappé faz o que quer. E com ele não era assim. Tem que ajudar, tem que apertar, tem que marcar pra gente conseguir pressionar, né, em bloco e o adversário não sair. E aí eu levantei essa resenha aqui, não falando que o Coutinho é vaidoso, não falando que o Verratti também, né, não é nesse sentido, mas a capacidade física dos dois, que não entregam mais nesse sentido. E aí teve um amigo que me questionou, para de falar isso, Thiagão, olha o Fluminense lá em 2023, foi campeão da Libertadores. E aí eu comentei, né, nesse comentário dele, é mesmo, foi campeão da Libertadores e no ano seguinte brigou pra não cair. E aí? Ah, mas saiu o Nino, o André. Ué, um time campeão, um elenco campeão, sai 2 jogadores, é justificativa para bater campeão da Libertadores e brigar para não cair no outro ano? Eu acho que não. Tanto que na saída do Diniz, né, sai o Diniz e entra o Mano Menezes, muda o conceito. Esse conceito mais técnico e uma fragilidade física. E aí o Mano chega lá, bota o Arias aqui, o Kevin Serna ali, aí o Ganso aqui, sabe? Já procura um time de mais força física para sair daquela situação. Foi, pô, a gente acompanhava aqui. Esposa é tricolor, meu sogro é tricolor, se cala pra caramba, né? Então, assim, é muito difícil hoje você organizar um time com uma fragilidade física. É muito difícil. Então, se o Felipe Coutinho está querendo entender a situação do Vasco, o Vasco também precisa entender a situação do Felipe Coutinho. Porque não dá para você pagar 1.700.000, 1,5 milhão para que o Felipe Coutinho, pelo que o Felipe Coutinho está produzindo. Não dá. Você tem a ideia de montar um elenco em torno dele, trazer peças que possam potencializar o talento dele, aí é outra parada. Eu acho que o Vasco não tem condição financeira para isso. Então tudo precisa ser ajustado.
time, né, o que o Vasco pretende, projeto esportivo, mas também o Felipe Coutinho precisa entender que se ele quiser ficar, na minha visão, não dá para ficar ganhando 1.700.000, principalmente, né, se ele conseguir a rescisão lá com o Aston Villa. Família, vamos seguir aqui a nossa resenha e eu gostaria de reagir com vocês aqui o Rodrigo, ex-zagueiro do Vasco, falando um pouco do momento, analisando a derrota, falando, projetando a janela, quantos jogadores ele acha interessante para ajeitar esse time. Eu gostaria também da sua participação aí nos comentários, quantidade e posições. Coloca aí para a gente debater. Siga só. A ação que foi a campo contra o Bragantino é a melhor que o Vasco tem nesse atual grupo? Ou o Vasco precisa de reforços, vai precisar ir de novo mercado? Quantos jogadores você acha que o Vasco vai precisar contratar para que o Diniz tenha mais opções para que ele possa melhorar essa equipe? Para mim, os jogadores que ele tem no banco hoje, que entra, o Adson, cara, eu para mim, é um jogador que ele é rápido, mas ele, se você for ver o jogo dele, ele não faz nenhuma jogada em linha de fundo, que nem o Ryan faz. Vem, toca a bola, parece um meio. Eu falei assim, cara, eu não tô entendendo. O cara é rápido, mas ele não consegue fazer uma jogada de linha de fundo. Ele vem, faz um 2 com o lateral e volta ali pro meio. Então eu não entendo muito. Então, assim, eu acho que pelas posições que o Vasco precisa... Família, só travando aqui rapidinho para comentar em cima disso, que é uma realidade, né? É uma verdade. Eu acho assim, um Adson bem condicionado, bem fisicamente. Aquele Adson, né, que ajudou muito na campanha ali de recuperação do Vasco em 2024, no retorno do Rafael Paiva, ia contribuir, ia ajudar. Tava bem, tava ajudando, confiante, tava, né, tendo uma sequência interessante, fez gols importantes, né, contra o São Paulo, contra o Inter fora de casa. Agora, esse Adson, eu concordo com ele. O que o Rodrigo tá analisando ali é o perfil do Adson mesmo, né? Não é um jogador que faz o fundo, ele é aquele cara que traz pro meio, né? Sempre foi assim, a característica dele do Corinthians e no Vasco. Só que naquela época que eu tô citando aqui, era um cara que tava bem, né, rápido, conseguia driblar, fazia a tabela, né, bater pro gol, criar boas oportunidades. Esse Adson, de fato, cara, tá muito mal fisicamente. O Adson, ele entra nas partidas, e sabe assim o que eu penso do Adson? Cara, pão com ovo. Pão com ovo. Não vai fazer nada, não vai acrescentar em nada. Quando o Adson entra em campo, eu não estou falando mal dele, é justamente da condição física. É pão com ovo, sabe? Não vai acontecer nada. Eu não boto fé nenhuma quando o Adson entra, porque tá muito mal, fisicamente, sem força, sem explosão, sem nada, absolutamente nada. E a gente pode também, né, aproveitar esse gancho e falar do Paulinho. Então, dois jogadores que, com uma condição física melhor, o ritmo de jogo que seja, poderiam contribuir. Né? Eu acho que aumentariam, sim, o nível do Vasco, amigo. Vocês concordam? Eu acho que zagueiro, qual zagueiro? Zagueiro é fundamental. Que o Vasco tem hoje de grana também para contratar. Esse é aí que vem, né? Então, assim, vai ter que ter mais um meia, que se o Paê não renova, vai ter que contratar. Mais um atacante, eu acho que pela beirada, porque o Moura também, né? O Moura, eu acho que ele quis falar Nuno Moreira. Tá fazendo essa branco no Rodrigo ali. Eu acho que ele renderia um pouco mais no meio do que nessa própria... Não é o Hugo Moura, não. Nuno Moreira. Que é o que o Adson tinha que fazer. Ele tá falando muito que vai buscar jogador nas categorias de base, entendeu? Que teve alguns jogadores da base que foi pro profissional e não ficaram, que ele falou que tá olhando. GB e Zucarello treinaram ontem, né? Se a gente for falar, né, como o Enzo falou, vamos contratar 7 jogadores, eu acho que isso não vai acontecer, por grana que não tem. Não tem como você ir pro mercado se você não tem dinheiro, né? O que o Vasco vai ter que fazer, eu acho que até o Diniz, é tentar alguma coisa na base e alguma coisa que isso acontece muito, é que os jogadores não estão jogando em alguma equipe, até no Campeonato Brasileiro mesmo, está insatisfeito de ficar na reserva ou não está indo para jogo, pode ser que algumas oportunidades apareçam assim para o Vasco, é onde que eu vejo alguma chance do Vasco estar contratando. Mas não vejo assim o Vasco saindo no mercado ou falando que vai contratar alguns jogadores, entendeu? Vai bastar mais do Diniz tentar arrumar o que tem, fazer o time ajustar, né? Que é o que ele chegou e não teve esse tempo, né? Porque ele chegou já no meio de campeonato e já jogo, e agora ele vai ter aquela, né, se a gente pode falar aí o quê? Um mês? Vai ter um mês da parada, é isso, ou Gonçalo também? Um mês. Né? Mas tem uma rodada décima. Só travando aqui de novo, família, pra gente pontuar, né, eu acho assim, o que o Rodrigo quis dizer, de repente é muito do que o Ramon Dias fez em 2023, né? Ramon Dias achou, né, alguns jogadores que estavam ali no elenco, que é o caso do PH, que é o caso do próprio Zé Gabriel, que, né, muito fraco, limitadíssimo, mas contribuiu, ajudou, então é o que a gente espera nessa parada aí também. Claro, trabalhar o time titular, isso é fundamental, mas, né, esses jogadores do banco participarem aí da rotação, cara.
né? Eles têm que ajudar. O Vasco está em 3 competições. Garré tem que ser mais utilizado. O Lodi realmente, assim, difícil, né? Apesar da característica que falta ao Vasco, mas é um jogador que eu não sei se o Diniz né, vai conseguir recuperar, ou confia, ou acredita, ou ficou um clima ruim depois daquela situação, que, né, igual nesse último jogo, colocar o Lodi com 43 minutos, também, sabe, beleza, justificativa de não dar para mexer, né, com 30 minutos, porque pode machucar alguém, agora também botar o jogador faltando 4, 5 minutos também não existe, sinceramente, aí é complicado também, Diniz, mas vamos seguir aqui, família. Vasco e São Paulo. Vasco e São Paulo. São Paulo que vem de derrota, o jogo lá em São Paulo, no Morumbi, quer dizer, mais um jogo difícil pro Vasco. E assim, se a gente for palpitar, né, eu acho que o São Paulo pode ser claro, vencer esse jogo. Pelo momento do Vasco, né, principalmente fora de casa, né? Também, o São Paulo não tá tão bem, não. Dá pra sonhar. O São Paulo tem oscilado, não tá muito satisfeita a torcida do Tricolor com o desempenho da equipe do São Paulo. Então, o São Paulo vai ter que partir com tudo para cima do Vasco para vencer e depois ter mais tranquilidade durante a parada para a Copa do Mundo de Clubes, para que possa também melhorar e treinar mais a equipe. Então agora o Vasco tem que começar a pensar, sem dúvida nenhuma, nessa organização defensiva que tem sido o maior problema do Vasco. Acho que vai ser a maior preocupação do Diniz nessa parada para a Copa do Mundo de Clubes, de acertar o setor defensivo da equipe, para que, se não tomar gol, já é meio caminho andado para que os jogadores que o Vasco tem de ataque possam resolver, né? Com a bola parada, a bola aérea do Vasco é muito forte, com o Verratti, a velocidade do Ryan, enfim, a inteligência e a finalização do Felipe Coutinho. Tem que aparecer mais, né? Isso é importante. O Nuno também é um jogador que sabe fazer gol, mas o Vasco vai ter muito trabalho concordo, para que possa se tornar uma equipe melhor e ser mais competitiva nessa competição. Família, vamos fazer aqui um recordar viver, lembrando da segunda janela de 2023 e da segunda janela de 2024, porque em 2023 aconteceu, né, o que o Rodrigo falou aí para esse ano, de repente achar algum jogador que não vem sendo utilizado em outro clube da Série A, de repente o Vasco contrata e pode contribuir. Isso aconteceu, né, em 2023. Tá na tela para vocês, ó, as contratações do Vasco na segunda janela. Cara, tem jogador aqui que eu não lembrava. Eu não lembrava do Jefferson. Lembra do Jefferson, lateral esquerdo? Eu não lembrava que o Vasco contratou esse jogador em 2023. Mas é interessante, cara, que essa janela, a gente pode dizer aqui, que basicamente quase todos esses jogadores aqui, eu acho que tirando 2, que não contribuíram com nada, absolutamente nada, mas realmente foi a mão de Deus ali nas opções do Paulo Brax. Escolheu cada jogador assim Então, vou falar aqui 2 que não contribuíram. Agora o resto, todo mundo colocou a mão e ajudou o Vasco, ou os pés, né? E ajudou o Vasco a permanecer na Série A. Serginho, por mais que não foi titular, fez 2 gols importantíssimos contra o Galo e também o último gol contra o RB Bragantino. O Maicon, que é um dos jogadores, né, que não estava sendo aproveitado no Santos, vem para o Vasco com toda a desconfiança do mundo, porque era a 4ª ou 5ª opção de um time também que tinha uma das piores defesas junto com a do Vasco. Mesmo assim, contribuiu demais. Dário Medel, não preciso nem falar. O Jefferson não contribuiu com nada. Praxedes é um outro jogador que não estava sendo utilizado no RB Bragantino e não dá para negar que contribuiu também. Quando o Ramon Dias, né, forma aquele tripé ali no meio campo, com o Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes, é um momento que o Vasco consegue ali, né, uma recuperação na competição. Paulinho Paula, nem preciso falar. Sebastião Ferreira é outro jogador que não acrescentou nada. Pablo Verratti, Rossi e Dimitri Payet. Então, assim, foi uma segunda janela de fato muito positiva. Mas uma segunda janela também que forçou o Vasco a gastar muito, né? Tem isso também. O Vasco acabou extrapolando aqui nessa segunda janela, empréstimo, em salários e tudo mais, porque o time estava numa situação muito difícil. Muito difícil. Então, para você conseguir convencer um jogador a acertar com o Vasco nesse momento de pressão, você pagou muito para esse jogador, para esses jogadores, né, acertarem com o Vasco. E a segunda janela de 2024, a gente já não pode dizer a mesma coisa, né, em termos de contribuir com o time. Que foi o Felipe Coutinho, nada. Souza nem se fala, Alex Teixeira também não. Nem quero comentar de Jean Davi e Maxime Domingues, então eu posso dizer, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, que o jogador que mais contribuiu nessa segunda janela de 2024 foi o Emerson Rodrigues, que nem foi uma contratação da gestão Pedrinho, né? Foi lá ainda da 777 do Pedro Martins, que me parece que já tinha acertado o empréstimo do jogador, e aí o Pedrinho deixou seguir. Foi o jogador que mais contribuiu. Então a gente vem aí de uma janela em 23, que, né, claro, o Vasco gastou muito,
mas contribuíram demais os jogadores. Em 2024, absolutamente nada, e também ali pelo momento, né? O Vasco precisava ser mais agressivo em 2023, como estava no momento melhor em 2024. A ideia da segunda janela em 2024 era outra, né? Era potencializar o time para brigar pela Copa do Brasil, e infelizmente o Vasco não conseguiu. E aí, família, como o Rodrigo falou, o GE fez uma matéria nesse sentido, né? Destacando alguns jogadores que não completaram 7 jogos e eles não vêm sendo utilizados, né? O Vasco precisa de zagueiro. Já foi um nome que foi cogitado, especulado no Vasco e também no Cruzeiro, que é o Naves, né, zagueiro do Palmeiras. Falam que é um zagueiro de muito potencial. Eu, sinceramente, nunca vi jogar. O outro nome é o Igor Rabelo, né, que o GE também colocou, só fez 2 jogos. É um jogador que eu acho que tem uma boa técnica, uma boa bola aérea, mas já tem um perfil, uma característica que me incomoda um pouco para esse Vasco, que é a lentidão. Ele não é um zagueiro muito rápido. O Igor Vinícius, né, eu já comentei com vocês, não sei como é que vai ficar a situação do Pumita, se vai sair nessa janela, ou o Vasco vai puxar o Paulinho, vai pegar algum lateral direito da base, vai no mercado, né, contratar um lateral direito, se o Pumita sair, caso o Pumita saia, porque tem, né, esse rumor, porque o Pumita quer jogar visando a Copa do Mundo, e o Vasco fez isso na lateral esquerda em 2023, né? O Piton não tinha reserva, e aí contratou o Jefferson, que mal entrou em campo. E o outro nome, já que o Payet vai sair, o próprio Rodrigo falou aí, né? E aí vai contratar um meia, tem o nome do... Até engasguei. Mas é bom jogador, mas não tem, assim, não sei se poderia contribuir com o Vasco, que é o Wellington Rato, família. Me parece que o Sport tentou a contratação dele, e agora o Atlético Paranaense, né, também está tentando a contratação desse jogador, que teve um bom momento no São Paulo, né, foi campeão da Copa do Brasil, sendo importante, sendo um dos protagonistas do time, né, fazendo gols importantes, mas assim, sei, né, é difícil, porque até um jogador que eu gostaria de ver no Vasco, família, mas não me entenda mal, porque é um jogador aqui, né, o pai dele, a família dele é próxima aqui da região de Queimados, inclusive eu acho que meu pai conhece o pai dele, a família dele é toda vascaína, me parece, mas assim, por esse motivo, tecnicamente falando, né, eu acho que é um jogador que não ia contribuir muito com o nosso Vascão. Mas vamos ver, vamos aguardar como é que vai ficar aí essa próxima janela do Vasco, a gente fica na torcida que possa chegar alguém para contribuir demais. Mas respondendo aqui a pergunta que eu fiz, né, para vocês, quantos jogadores, assim, família, não dá pra gente chutar um número como foi ali em 2023, né? E entendo que 2024 também acaba que, né, o Coutinho, o Souza, o próprio Alex Teixeira, né, foi ali numa condição que, claro, não vai acontecer esse ano, mas assim, eu gostaria de ver, para não chutar um número tão alto, sei lá, cara, de 3 a 4 jogadores, né, de 3 a 4 jogadores, e assim, claro, todos esses jogadores com status de titular. Eu acho muito difícil isso acontecer. Mais um zagueiro, né, eu gostaria de ver um zagueiro no Vasco, um zagueiro bom, muito bom para ajeitar essa defesa. Eu gostaria de ver também um meio-campo que pudesse ser o Paulinho de 2023, um meio-campo com muita qualidade para encostar na frente, mas com dinâmica para ajudar a marcar, né, auxiliar esse setor de meio-campo que eu acho que está muito mole, muito cansado e está tendo dificuldade nesse sentido, então acho que seria uma peça importante. E aí os outros dois eu ficaria com o atacante de lado, sabe? Sei que muita gente pode levantar um lateral esquerdo por causa do momento do Piton, mas eu acho que atacante de lado, assim, é uma necessidade gritante, sabe? De velocidade, explosão, até para entrar no decorrer dos jogos, para mudar o cenário de uma partida, para jogar fora de casa, de repente ter esse tipo de jogador para atacar espaço. Eu acho que falta 3 a 4 jogadores, mas eu queria saber a sua opinião. E para finalizar o nosso vídeo, deixa eu trazer aqui a presidente do CSA falando sobre esse confronto contra o Vasco, explicando ali a comemoração dela. Não entendi muito bem não, beleza, né? Uma questão financeira, família, olha só. Olha, a Copa do Brasil, eu posso dizer por estar vivendo e sentindo na pele. Ela é uma competição realmente das mais importantes, justamente pelo aspecto financeiro, tá? E é a oportunidade que os clubes de divisões inferiores poderem, muitas vezes, até salvar o seu ano e os próximos anos. Então, há uma dificuldade a cada fase de você competir realmente, porque há um abismo estrutural entre os clubes, né? E é por isso que é um feito quando a gente vê uma equipe de terceira divisão conseguir passar de fase eliminando um clube que está na elite do futebol. Mas aí tá aí a magia também do futebol, porque às vezes acontece, como aconteceu com o CSA. Foi, assim, muito positiva, eu vibrei bastante, tá? Porque o CSA vai enfrentar um grande adversário. E o torcedor azulino merece esse espetáculo, porque a gente sabe que vai entrar, vai ter todas as dificuldades de você enfrentar um Vasco,
mas é um clube muito querido nacionalmente, com expressividade de público, então isso traz uma certeza de que a gente vai ter casa cheia. É importante isso, principalmente para o CSA. O CSA, a gente precisa lembrar, e eu bato sempre nessa tecla, de que o CSA hoje ele vive 100% dos recursos que vêm do próprio futebol, das premiações, dos patrocínios públicos e privados, e evidentemente da receita de bilheteria e do sócio-torcedor. Então, quando a gente tem a perspectiva de ter casa cheia, de ter um evento esportivo assim de expressão nacional, que sabe que vai ter a visibilidade, quem sabe atrair inclusive novos patrocínios, em decorrência desse jogo. Então a gente precisa realmente celebrar, vibrar. Foi sorte, sim, né? Pegar um clube de tradição como o Vasco. E eu tenho certeza que o torcedor azulino também gostou. Tá aí. Família, faz sentido? Faz, tá? Mas não dá pra negar que também foi uma comemoração por acreditar que o CSA tem condições de passar. Muito pelo confronto contra o Grêmio, né? Então foi o que eu falei, né, no início do vídeo. É um time que vai vir muito motivado por tudo que ela falou aí. Pode ajudar esse ano, o ano que vem, né, passando de fase a 4 milhões e 700, acho que alguma coisa nesse sentido. Então olha só, vai ser um time que vai brigar muito com o Vasco, vai lutar muito, mas assim, a gente tem que se impor, né? As coisas que eu ouvi, né, de uma forma respeitosa, falando de bola, nada de falta de respeito com o clube não, e basicamente falando dos jogadores, não da instituição, né? Inclusive ele elogiou a torcida do Vasco e tudo mais, ele tá falando do time, ele falou, pô, vocês perderam, o torcedor foi brincar com ele lá no ao vivo, ele, pô, você tá de brincadeira, vocês perderam para um time chamado Cabelo, de 4-1, depois vocês perderam pro Vitória com um jogador a menos. Então assim, fazer o quê? Infelizmente é uma realidade, que os jogadores têm que ter a capacidade de mudar isso. Pegar o CSA, lá vai ser mais difícil pelo campo, pela pressão, mas já lá tem que mostrar porque eu jogo no Vasco e com todo respeito, o atleta do CSA joga no CSA. E aqui não é desmerecer não, tá? Não é desmerecer. É a realidade da vida. Eu queria ser jogador de futebol. E hoje estou sentado aqui na cadeira, né? Também estou muito feliz falando aqui do Vasco, inclusive falo demais porque eu gosto, né? Hoje eu faço o que eu gosto. Mas é a realidade da vida. Se o cara joga lá no CSA e ele joga aqui no Vasco, é porque esse aqui tem mais recurso, tem mais talento, tem mais qualidade. Não tô falando nenhuma besteira aqui. Então tem que comprovar isso nesse confronto, né? Eu acho que é um corte importante, até pro Diniz passar no dia do jogo. Olha só isso aqui, gente. Olha só isso aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um grande jogo aqui. Vamos ganhar aqui pra eles chegarem lá no Rio, bem desanimado, curtir uma praia. Vamos fazer isso aqui. Vamos jogar aqui hoje, vamos mostrar por que eu jogo no Vasco. É isso, esse é o papo. Né, por mais que a presidente do CSA foi muito respeitosa aí, mas eu sei que, né, a comemoração foi muito nesse sentido também, família, de acreditar que dá para passar. Mas Vasco, pelo amor de Deus, né? Fui, família, até daqui a pouco.